Introdução ao decaimento radioativo. As equações de desintegração descrevem um processo fascinante na natureza. A transformação de elementos radioativos em elementos mais estáveis, mais normais, os isótopos. O decaimento radioativo é um fenômeno onde o núcleo de um átomo instável perde energia e se transforma, emitindo radiação no processo. Dito isso, vamos falar sobre os tipos de decaimento. Existem diferentes tipos de decaimento radioativo, como o decaimento alfa, beta e gama. Por exemplo, no decaimento alfa, um núcleo libera duas partículas de próton e nêutrons, resultando na transformação do elemento. Um exemplo clássico é o urânio 238, que se desintegra em tório 234 após emitir uma partícula alfa. Outro tipo é o decaimento beta, onde um nêutron no núcleo se transforma em um próton e emite um elétron. Um exemplo prático é o carbono 14, que se desintegra em nitrogênio 14. Esse processo é utilizado na datação por carbono, que ajuda os cientistas a determinar a idade de objetos orgânicos. Aplicações práticas. As equações de desintegração não servem apenas para entender a física nuclear, mas também têm aplicações práticas. Por exemplo, a medicina nuclear utiliza isótopos radiativos para diagnósticos e tratamentos como o uso do iodo 131. No tratamento do câncer de tireoide, que se desintegra e emite radiação para atacar células cancerígenas. Importância na natureza. Além das aplicações humanas, o decaimento radioativo é fundamental para entender processos naturais, como a formação de elementos pesados no universo e a evolução da Terra. Por meio da desintegração radioativa, podemos estudar a história geológica do nosso planeta e a idade de rochas e fósseis. Equações de desintegração. Como elementos radioativos se transformam em outros através do decaimento, com exemplos práticos. Conceitos de meia-vida. Explicação do tempo necessário para que metade de uma amostra de material radioativo se desintegre e sua importância passa a datação de fósseis e substâncias, como o carbono 14. Claro, a meia-vida é um conceito fundamental em física nuclear e refere-se ao tempo necessário para que metade de uma amostra original de material radioativo se desintegre. Durante este período, os núcleos instáveis do material decaem em núcleos mais estáveis, emitindo radiação no processo. Explicação da meia-vida. Quando se fala em meia-vida, estamos basicamente medindo o ritmo de decaimento de isótopos radioativos. Cada isótopo tem uma meia-vida característica, que pode variar de frações de segundos a bilhões de anos, dependendo do tipo de isótopo. Por exemplo, o carbono 14, um isótopo radioativo do carbono, tem uma meia-vida de cerca de 5.730 anos. Isso significa que se começarmos com 100 gramas de carbono 14, após 5.730 anos, apenas 50 gramas permanecerão. O restante terá se transformado em nitrogênio 14. Importância para a datação. A meia-vida é crucial em métodos de datação radiométrica, que são usados para determinar a idade de fósseis, rochas e restos arqueológicos. Um dos métodos mais conhecidos é a datação por carbono 14. O cálculo de meia-vida, ou half-life, é o conceito utilizado para descrever a taxa de decaimento de substâncias radioativas, medicamentos, produtos químicos ou outros materiais. A meia-vida é o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial de uma substância se degrade ou se transforme em outra substância. A fórmula para calcular a meia-vida é T1 sobre 2 igual ao logaritmo de 2 sobre K, onde T1 sobre 2 é a meia-vida, logaritmo de 2 é aproximadamente 0,693 e K é a constante de decaimento. Existem dois tipos principais de decaimento. Decaimento 1. Decaimento exponencial. O decaimento exponencial ocorre em uma taxa constante, independente de quantidade inicial. E o decaimento 2 é o linear. O decaimento ocorre em uma taxa proporcional à quantidade inicial. As aplicações do cálculo de meia-vida são utilizadas em, primeiro, física nuclear, por segundo, em medicina, na farmacocinética, em terceiro lugar, em química, em quarto lugar, biologia, no decaimento de substâncias biológicas e, em quinto lugar, ambiental, decaimento de poluentes. A conclusão desse assunto é: o estudo das equações de desintegração e o conceito de meia-vida é fundamental para entender como os elementos radioativos se transformam em outros através do decaimento. A meia-vida é um parâmetro crucial para a datação de fósseis de substância, carbono 14, medicina nuclear, segurança radiológica
e pesquisas científicas. A compreensão desses conceitos permite calcular a quantidade de material radioativo após um certo período, determinar a idade de amostras arqueológicas e geológicas e avaliar riscos radiológicos. Exemplos práticos: desintegração do carbono 14, meia-vida 5.730 anos, e a desintegração do urânio 238, meia-vida 4,5 bilhões de anos. Cálculos de meia-vida permitem estimar a quantidade de material radioativo restante após um certo tempo. São essenciais para aplicações práticas em medicina, arqueologia e ciências. Entender as equações de desintegração e conceitos de meia-vida é crucial para trabalhar com materiais radioativos e aplicar esses conhecimentos em diversas áreas.